E hoje nós vamos falar aqui de um assunto bem interessante e também pertinente, que é a questão da arborização urbana. Cada vez mais em conta, né, e nos temas aí dos nossos noticiários, tem aquela questão do risco, né, e dos problemas aí que envolve principalmente aí as quedas desses vegetais. Lembrando aqui, sob o ponto de vista técnico, 3 aspectos que nós devemos aqui frisar para você entender um pouquinho mais como é que funciona aí, como é que se estrutura aí a vida de uma árvore. O primeiro aspecto deles é a copa da árvore. Então uma árvore saudável ela deve estar isenta de insetos perfuraadores, né? E também harmonizada. Devemos aí evitar as chamadas podas drásticas, né? Geralmente o pessoal não tem o cuidado de fazer a poda correta e acaba então mutilando esse vegetal. O que seria uma poda drástica? Aquela que corta, né, troncos e deixa aí grandes áreas expostas. O que se recomenda aí como precaução, né, nesse caso? Fazer uma pintura então, quando se tem que fazer uma poda mais drástica, né, em diâmetros maiores que 15 centímetros, fazer a pintura com uma tinta impermeabilizante, de preferência à base de água aí para não contaminar esse vegetal. Lembrando que quando eu corto o vegetal, eu estou expondo o tronco a micro-organismos. É mais ou menos o que acontece com a nossa pele quando nós nos queimamos, nós somos infectados aí por vírus e bactérias. Da mesma forma, os vegetais também são aí muito afetados. E isso leva então a desestabilização então da copa e pode levar aí a problemas futuros. Uma outra informação que cabe aqui ressaltar é com relação ao tronco desse vegetal. O tronco, ele deve estar saudável, isento de fungos. Muitas vezes eles crescem, né, sobre o tronco, essas chamadas orelhas de pau, bolores, mofos, e acabam, portanto, danificando a estrutura e o tronco da árvore. Falando ainda em tronco, a base do tronco é uma outra questão que deve ser muito bem cuidada também, por conta da área de infiltração. Se eu plantei uma árvore, ela deve ter uma área isenta de calçada. Eu não posso colocar lá cimento direto no tronco, porque eu vou afetar esse vegetal. Então, ao longo do tempo, isso acaba fazendo injúrias no tronco e levando então a contaminação e o apodrecimento, que é o que realmente faz o vegetal cair. Uma outra observação sobre o tronco é a questão da inclinação. É claro que um vegetal desestabilizado, com o tempo, ele pode inclinar. Isso é atrelado a vários fatores, o apodrecimento que eu já falei e também a desestabilização tectônica da região onde ele está, ou seja, o solo, por ser arenoso. Muitas vezes o vegetal não é dali e ele é plantado sem saber, cresce muito e o solo é arenoso, ele não tem a raiz adequada para aquele tipo de local e, portanto, ele pode inclinar. Então é necessário então que a gente acompanhe o desenvolvimento desse vegetal, principalmente depois de grandes chuvas, aí, no período chuvoso, para ver se ele não está inclinando, fazer um monitoramento. Esse monitoramento visual, então, ele é benéfico, né, para nos precaver aí de futuros problemas com relação à arborização. Mas é claro, nem toda árvore manifesta-se como risco. Países como a Alemanha, por exemplo, que tem uma tradição já antiga de cultivar árvores, eles cultivam no lado da casa grandes vegetais sem problemas. Aqui na praça, por exemplo, nós temos aqui exemplares com mais de 80 anos, então um mínimo de cuidado e zelo por esse espécime eu devo ter. Que fique aqui então hoje registrado no programa a necessidade de nós cuidarmos e zelarmos então pela saúde da árvore, tanto da copa, do tronco e também das raízes. Eu esqueci de falar das raízes. É importante então que eu cuide com que elas se distribuam bem. Eu não posso cortar essas raízes aleatoriamente, que eu posso levar aí a desestabilização dessa árvore. E é isso, pessoal, é bem simples. É possível conviver com árvores, mesmo que elas manifestem risco. Também tem aquela questão dos fios, da parte elétrica, né? Muitas vezes eu tenho que chamar então a S-Sul para poder fazer essa poda aí do vegetal da maneira correta. Então, cuidar do vegetal significa viver em harmonia com o meio ambiente. É essa a dica de hoje e nos encontramos aí num próximo encontro. Até lá!